Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Socal EDC e Outdoor. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre kit EDC urbano, no caso o meu kit EDC urbano, porque isso do kit EDC é uma coisa muito pessoal, depende da necessidade específica de cada um, do ambiente que vive, que anda, né? Nesse meu caso aqui, é um EDC que eu uso no meu dia a dia, enquanto eu estou na cidade, é urbano mesmo. E ele tem os principais itens para te ajudar numa situação que é quando sai um pouquinho do controle, digamos. Né? Você tem suprimento para como que eu vou te falar? Esse é um kit básico, mas atende às principais necessidades que a gente pode encontrar ao longo do dia. Né? Fora o teu ambiente residencial, fora o teu ambiente profissional, principalmente no deslocamento entre pontos, né? Aqui a gente tem um suprimento pequeno de água, né? Isso aqui é uma garrafa térmica, é uma garrafa bastante interessante porque ela mantém o líquido quente ou frio por um bom período de tempo. Ele é bem resistente. Ela não é feita para bushcraft. Eu tenho os outros itens para bushcraft, mas a gente está abordando a EDC. Essa aqui ela não pode ir no fogo. De bushcraft pode. Mas como aqui a gente está falando de EDC e urbano, isso aqui é bastante interessante. Eu já fiz teste, ela mantém o líquido quente ou frio por aproximadamente umas 10 horas. Gelado, frio, né? Ela mantém até mais. É um produto interessante. Aqui eu tenho um óculos de sol. Isso aqui é um item interessante. Porque, né, dependendo de onde você viva, a incidência da luz solar ela pode ser bastante intensa. E isso te prejudica, te atrapalha para fazer algumas atividades. Principalmente na direção, dependendo do horário, né, que você está dirigindo e tudo mais. E eu acho um item importante. Eu tenho um pouco de sensibilidade à luz solar, muito forte, então para mim ele é fundamental. E ajuda também a te proteger de pedrisco, de poeira, e uma série de coisas que poderiam atingir o teu olho, né? Então eu acho importante. Cada um escolhe o modelo mais adequado, né, a marca, enfim. Isso aqui é outro item, que é um item básico, barato, que vale a pena ter sempre na mochila, né? É um isqueiro desses bem simples. Ele é interessante porque ele tem o regulador aqui da chama, né? Você consegue aumentar ou diminuir o tamanho da chama, dependendo do que você queira fazer. Isso é importante, é interessante. E eu comprei esse modelo aqui de maneira específica porque ele deixa eu ver o quanto de fluido eu tenho lá dentro. Ó. Consegue ver? Eu gosto muito dos Bic também, do isqueiro Bic, mas o Bic ele não te deixa ver quanto tem dentro. Então isso aqui eu acho bastante interessante por conta disso. E essa quantidade de fluido que tem aqui, gente, isso aqui acende muitas vezes ainda, tá? Isso aqui é um item que eu considero indispensável, seja urbano, campo. Campo, então, é completamente obrigatório. Aqui a gente tem caneta esferográfica normal, essa ponta normal, né, que todo mundo usa. Essa aqui é uma caneta específica. Ela permite fazer limpeza da tela do celular, usando isso aqui. Aqui na ponta, ela tem essa borrachinha, que também é para você usar no celular, para você usar em laptop, em aquele menor, gente, o tablet e outros, né? Ela tem uma escrita muito macia, muito interessante. Esse clipe aqui, você bota na camisa, você bota na mochila, ou seja, ela tem várias utilidades. Isso aqui eu ganhei de um amigo, é de uma empresa, mas ele é vendido também no mercado. Se você procurar em loja de informática, algumas papelarias você acha. É um item bastante interessante. Outro item de escrita é esse tipo aqui, para retroprojetor, né, para quadro branco. Isso aqui é legal porque ele te permite escrever em outras superfícies que não seja só papel. Dependendo do que você precisa escrever, como se precisa escrever e a superfície que você está usando,
é um item interessante. Tá? Aqui é um caderno normal de anotação, não tem nada especial, mas o bom de ter isso na mochila é que você, né, consegue fazer a anotação, você consegue deixar um recado. Se você for se deslocar para algum ponto e não tiver ninguém presente, você pode deixar uma orientação. Eu saí dia tal, horário tal, indo para determinado ponto. Né? Você pode deixar, você destaca a folha, deixa isso anotado. Você pode, ao longo do caminho, você pode fazendo anotações e deixando também essas notas. Então, eu acho interessante, acho que é válido. Você precisa escrever alguma coisa, passar embaixo de uma porta, por exemplo. Você não tem acesso a algum local, você pode escrever e passar por baixo dela. Então, eu acho bastante importante ter sempre o caderno e algum meio de escrita. Para o ambiente urbano, para gente que depende do celular para quase tudo, esse aqui é um item fundamental, obrigatório. Isso aqui é um power bank. Eles existem em todo tipo de tamanho, peso, valor, mas eu diria que é obrigatório. Esse meu aqui, ele tem duas saídas USB, ou seja, ele carrega dois instrumentos ao mesmo tempo, dois celulares, um tablet, um celular, enfim, uma lanterna, né? Ele pode ser alimentado, né, para o USB-C, que carrega mais rápido, e pela micro USB. Só que tem o seguinte, você quando usa as duas ao mesmo tempo, naturalmente você vai ter, né, menos duração da bateria interna dele. O que eu recomendo é fazer o uso com parcimônia do celular, porque você não sabe quando vai ter acesso a outra tomada, conseguir recarregar o teu celular, e dependendo do que aconteça, numa situação mais delicada de uma questão urbana, sei lá, um conflito, alguma coisa mais séria, você vai ter problema para recarregar o celular. Então, isso aqui tem que ser usado com muito cuidado. Te liga ele aqui do lado. Ó, ele já está me indicando aqui a bateria, está com carga total. Ó. Eu faço a recarga dele com frequência para ele estar sempre disponível. 2 vezes o clique, ele desligou. Tá? Então isso aqui é um item obrigatório, tá? Outro item obrigatório e fundamental em qualquer kit de DC é uma lanterna. Isso aqui, gente, você pode usar em inúmeras situações. Durante o dia, à noite, num ambiente fechado, até num ambiente aberto, dependendo do que você queira fazer, olhando alguma situação no carro ou outro ambiente. É um item absolutamente fundamental. Essa aqui é uma de LED, ela vem com esse suportezinho para a gente deixar ela pendurada, para a gente não perder ela no campo, na rua. Essa aqui especificamente, ela é carregada por USB, mas tem modelos que você liga de outra maneira usando cabo, né? Sem ter a própria entrada. Ela é uma lanterna forte assim, né? Pro porte dela, ela permite zoom, faz uma iluminação mais aberta, que aqui não dá para ver que está muito claro, né? Ela faz uma iluminação mais aberta ou mais fechada. Ela trabalha com vários modos de iluminação. O modo contínuo, que é o modo normal dela, né? Com a intensidade máxima. O modo mais fraco um pouco, que te ajuda a aumentar a autonomia de uso dela, né? Ela ilumina uma distância menor, com menos intensidade, mas a bateria dura muito mais. E tem o modo estrobo. Esse modo estrobo aqui, ele é interessante para sinalização. Você precisa chamar a atenção de alguém em algum ponto, né? Você precisa ter acesso a outras pessoas que você não consegue estar próximo. Isso aqui ajuda muito. Outro item que é fundamental ter sempre na mochila, esse tipo de alimento, que são barrinhas de cereal. Eles são pequenos, são leves, te fornece a caloria que você precisa, né? Você vai, né, comendo de uma maneira que ele estendendo o uso dela, né, digamos assim. Principalmente se você achar que por algum motivo não vai ter acesso a outras fontes, né, de comida e tudo isso, eu recomendo sempre ter pelo menos um desse na mochila.
Isso aqui é um item que é mais ou menos pessoal, nem todo mundo carrega, não é obrigatório carregar também, mas eu acho bastante interessante esse aqui, porque vocês podem ver, ó, ele é um multitool, mas ele é maior, ó. Ele é interessante porque ele é alicate, ele é martelo, tem uma pequena machadinha aqui para serviços que não são muito brutos, que são, né, envolvendo materiais menores, ela dá conta sim, porque eu já usei. E esse martelo aqui é muito bom, é um material muito bem feito, ele realmente cumpre a função. E tem muito equipamento que é teórico, tá, gente? Quando você compra, vai usar, a coisa não funciona como deveria, tá? Aqui você faz o uso do alicate, né? Se você não for ter uso do alicate, for usar esses dois itens, você mantém ele travado aqui. Mas quando você libera, você consegue, tá vendo? Então é uma função interessante. Outra coisa que a gente tem nele, desse lado de cá, que você pode usar ele fechado aqui, é essas ferramentas internas, que são o equivalente a um canivete suíço, né? Que a gente tem uma pequena lâmina, que para algumas coisas ela funciona bem, não é para uso muito pesado, mas para coisa cotidiana, para as pequenas coisas, ela dá e sobra. Aqui a gente tem uma chave de fenda, uma Phillips. Grande parte do que a gente usa hoje em dia é parafuso Phillips. Então, tem um pouco de dificuldade de focar aqui, mas vocês conhecem a chave de fenda. Aqui a gente tem uma pequena serra. Isso aqui é bastante útil também para pequenos trabalhos. E você faz corte mais preciso com uma serra do que com a machadinha. Com a serra você faz exatamente o que você quer, a distância que você quer, é uma coisa muito útil. Aqui, nesse item, nós temos o abridor de garrafa, aqui. Aqui a gente tem várias chaves de boca, né? Tamanhos menores e tamanhos maiores. Aqui são chaves de fenda, que você consegue fazer qualquer tipo de aperto, né? Parafuso que não seja o Phillips. E aqui tem outra serra um pouco mais robusta, e aqui tem uma limazinha também. Aqui não dá para ver direito, né, na superfície, mas tem uma pequena lima aqui. Essa lima aqui é mais teórica, mas é um item que eu acho bastante interessante. Ele é mais ou menos pesado, porque ele é muito bem construído. Não é obrigatório ter contigo, mas eu acho bastante útil. Normalmente eu opto por andar com ele dentro da mochila sim. Para quem não quer andar com esse aqui grande, a gente tem um multitool convencional. Esse ele tem mola aqui, ele fica aberto, isso aqui ajuda no manuseio do alicate. E aqui dos lados dele, eu tenho uma série de outras ferramentas que nem aqui no anterior. Aqui eu tenho uma lima, aqui tem um abridor de garrafa, aqui eu tenho outra chave, uma chave de fenda, aqui eu tenho uma serrinha, tá? Desse lado. Eu lubrifiquei ele para ele ficar mais fácil de abrir, botei um desengripante aqui, um WD-40. Aqui eu tenho outra serra, outra chave de fenda, um abridor de lata menor, né? Ele abre tampa, ele abre lata. E aqui eu tenho uma pequena lâmina. Então, esse aqui, eu diria que é obrigatório. O anterior, eu diria que é opcional, pelo tamanho, porte, volume, peso. Mas esse aqui, eu recomendo fortemente que todo mundo tenha um na mochila. Ah, Marcelo, eu não quero andar com um troço desse tamanho, porque esse aqui, gente, ele é bem menor que o outro, ele é mais leve que o outro, mas ele é pesado para a categoria, porque ele é muito bem feito. O material dele é um material de alta qualidade, e esse aqui aguenta trabalho.
Né? Tem equipamento, gente, que a gente compra, quando vai usar na primeira vez quebra. Segunda vez quebra. Quer dizer, então tem que pensar nisso na hora de comprar, não vai só pelo preço. Ver review, pessoas que já usam, que aí você vai ter uma compra mais acertada. Esse aqui, ó, é o canivete suíço. Esse aqui é uma cópia do Victorinox. Ele não é um Victorinox, mas é um clone dele. Ele tem uma série de itens. Por exemplo, aqui eu tenho chave de fenda. Aqui eu tenho uma pequena lâmina. Aqui eu tenho outra lâmina com esse bico aqui, que ajuda para puxar algumas coisas. Aqui eu tenho esse item, que é meio difícil deixar aberto. Eu tenho um passador aqui, que eu consigo pegar, passar uma linha, um cabinho e puxar. Eu tenho um saca-rolha pequeno, mas dependendo do que você tenha para abrir, ele te ajuda realmente. Aqui eu tenho uma lâmina, uma pequena lâmina, mas na hora do aperto ela faz toda a diferença, sabendo usar ela, né? Porque também isso aqui não é uma faca de sobrevivência. Ele é meio difícil pegar, gente, eu tenho pouca unha. Isso aqui é interessante, que isso aqui é uma tesourinha. E ela funciona. Só que é para pequenos materiais, né? Folhas mais leves, né? Você tentar cortar itens mais grossos não dá muito certo. Isso aqui, de novo, é um abridor de garrafa, né? Um abridor de lata. Abrir isso aqui às vezes é complicado. Pessoal que tem mais unha, fica mais fácil. Eu sempre tenho dificuldade com isso aqui. Ó, isso aqui é uma serrinha. Outra serra. E outro abridor. Não tem a qualidade de um Victorinox, que é a marca original, é o canivete suíço original, mas também custa uma fração do valor. Né? Então tem que levar isso em consideração também. Quando for comprar, tem que saber que não serve para tudo, né? Que, assim, né? Ele tem umas restrições em termos da qualidade do material, mas ele te salva na hora do aperto. Até porque a gente está partindo do princípio que você não vai ficar se envolvendo nesse tipo de coisa o tempo todo. Mas enfim, é um item válido sim de ter. Outro item que eu levo sempre nesse meu kit de ser urbano é essa pequena faquinha aqui. Isso aqui é uma neck knife, ou seja, ela vai no pescoço. Nessa bainha dela eu botei silver tape. O silver tape é um item extremamente útil. Isso aqui você usa para muita coisa, para reparo da mochila, para um tênis, para juntar alguma coisa. Esse aqui também é um item obrigatório. Às vezes eu ando com um rolo na mochila. Às vezes eu não quero andar com rolo. Aqui eu tenho uma certa quantidade em metro. Para pequenos reparos, para coisa do dia a dia, dá e sobra. Agora, se eu vou fazer camping, se eu vou fazer bushcraft, aí eu levo rolo, realmente. Tá? Então aqui, essa é a faquinha. Tira ela aqui com calma, que essa bainha é interessante por isso. Ela não sai à toa. Ela é um pouco difícil de tirar, por quê? Porque ela é feita para ser uma faca de pescoço. Ela vai pendurada assim, ó. Ou seja, a bainha tem que ser uma bainha boa para a faca não deslizar, para ela não soltar sem querer. Então, para você tirar ela, você tem que fazer uma certa pressão, tá? Eu acho interessante esse modelo, eu optei por esse modelo por quê? Porque ela corta dos dois lados, ó. O pessoal diz que é faca para abrir marisco. E eu acho interessante ela, porque ela é bem pontiaguda, aqui ela tem uma ponta bacana, e ela corta dos dois lados. É uma faca pequena, não é uma faca de sobrevivência na selva, a proposta dela não é essa. Isso aqui é para pequenos trabalhos, para coisas no cotidiano, para uma eventual defesa pessoal com muita limitação, porque isso aqui realmente ela não, a ideia
Na verdade não é essa. Aqui ela tem também um abridor. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui tem um abridor. Ela é leve, mas é uma faquinha bem construída. Tá? Não, você não precisa ter esse modelo, claro.